Como a crítica e o elogio pode ajudar ou atrapalhar na educação de uma criança? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever, acionar o sininho, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Muito bom. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de elogiar. Eu deixei uma perguntinha lá no meu Instagram, uma enquete perguntando sobre a dificuldade das pessoas de elogiarem os filhos. Fiquei surpresa de ver que uma boa parte diz que tem dificuldade de elogiar. É legal a sinceridade das pessoas, isso ajuda a gente a saber que tipo de coisa é interessante a gente conversar aqui. Mas realmente algumas pessoas têm muita dificuldade de elogiar, elas têm muita facilidade de criticar. Tem pessoas que criticam tudo. Se a criança tira 9, ela diz que devia ter tirado 10. Se tira 10, ela diz que a criança não fez nada mais do que obrigação, porque ela vive para estudar. Então não tem jeito. Tem um garotinho uma vez de 9 anos de idade que falou para mim que ia desistir dos pais deles. Ele disse que tudo que ele fazia de bom não era visto. E qualquer erro que ele cometia, os pais estavam ali para pontuar os erros. Então, quando você critica o tempo todo, você faz a criança ficar desanimada e ela constrói uma imagem muito negativa a respeito dela. Não significa que a gente não tenha que apontar os erros de uma criança. Claro que tem. Ela precisa saber o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é ruim, o que ela pode, o que ela não pode. Mas a gente não pode generalizar as coisas. E às vezes a gente deixa de apontar um comportamento para falar sobre o que a criança é. Você diz que ela é idiota, que ela é burra, que ela é egoísta, né? Que ela, você não fala de um comportamento, você diz o que ela é. E é muito difícil a gente deixar de ser alguma coisa. É mais fácil a gente deixar de fazer alguma coisa. Então, você não precisa esconder o que uma criança faz de errado, mas você precisa pontuar o comportamento dela e não falar dela de maneira geral. Quanto ao elogio, a mesma coisa. A gente não pode generalizar nem as coisas boas. Tem gente que exagera no elogio, dizendo que a criança é muito especial, que ela é maravilhosa, que tudo que ela faz está certo, que ela é perfeita, que ela é inteligentíssima, e isso também constrói uma imagem deturpada, porque a criança erra, ela tem um monte de defeitos, e se você elogia de uma maneira exagerada desse jeito, ela vai crescer com uma imagem errada dela mesma. Ela vai crescer com dificuldade de lidar com os próprios erros, porque ela vai ter que esconder isso para manter essa imagem bacana que alguém fez a respeito dela, né? Essas crianças, elas ficam dependentes dessa confirmação o tempo todo. Eu me lembro de uma moça de 28 anos que ela passou por isso, né? Ela era extremamente elogiada o tempo inteiro. Então, ela ficou muito dependente do olhar do outro. Ela se arrumava, ia para a rua e ficava prestando atenção nas pessoas. Se ninguém olhasse para ela e com um olhar de admiração ou percebesse como ela estava, ela ia para casa e trocava de roupa, porque ela precisava o tempo todo da confirmação de alguém. Então, a gente precisa também pontuar para uma criança aquilo que ela faz de certo e não generalizar como se ela não fizesse nada de errado. Quando você diz que uma criança é muito inteligente, muito competente, que tudo que ela faz está certo, você também pode fazer com que ela não seja estimulada a fazer alguma coisa. Ela fica à mercê dessa inteligência, como se as coisas fossem acontecer para ela magicamente. Então, quando a gente pontua um esforço, né, um trabalho, algo que a criança se empenhou a fazer, você está estimulando ela a continuar se empenhando e fazendo com que ela entenda que para que ela seja reconhecida, ela tem que fazer alguma coisa. Então, a gente não pode nem criticar e nem elogiar de maneira generalizada. Tudo precisa ser de uma maneira muito honesta e real, verdadeira. Assim, a gente consegue criar uma imagem sincera e verdadeira que a criança pode ter a respeito dela mesma. No livro de Romanos 12:2, diz o seguinte: não tenha de si mesmo um conceito
mais elevado do que aquele que convém. Então vamos ser honestos, não vamos criticar exageradamente nem elogiar exageradamente. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas. Pode ajudar alguma mãe, algum pai que está precisando de socorro nessa área. Fica com Deus.